Olá, gente, boa noite. Eu estou aqui mais uma vez para abordar o capítulo 45, 46 e 47 do livro de Jeremias. Nós vimos na live anterior que Jeremias advertiu ao príncipe Joanã e a todo o povo que não era para entrar no Egito, porque o Senhor iria puni-los e que era para eles voltarem para Babilônia e se colocarem à disposição do rei Nabucodonosor, que lá o Senhor os guardaria. Mas o povo não aceitou e ele não conseguiu acreditar nas palavras de Jeremias. E Deus veio e pesou a mão e fez com que o povo de Judá, que estava acolhido no Egito, sofresse aflições. E disse ainda que eles seriam mortos à espada, à fome e à peste, e que eles trariam terror àquela cidade. E que se porventura algum sobrevivesse, esse seria levado para outra cidade e lá permaneceria até que o Senhor se lembrasse dele. E agora nós chegamos no 45, o capítulo. E nesse capítulo 45, Deus fala de uma forma especial ao servo de Jeremias. Porque o servo de Jeremias, chamado Baruque, que era filho de Nerias, ele falou assim, o Senhor disse assim para Baruque: disseste, ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento? Estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Eis que estou demolindo o que edifiquei e arrancando o que plantei, e isso em toda a terra. E procuras tu grandezas? Baruque, né? Deus está indagando a Baruque, porque o Senhor está destruindo as terras que ele fez, está destruindo o povo que ele criou, porque esse povo tem se perdido adorando falsos deuses. E Baruque está ali lamentando a situação, o seu sofrimento, a sua tristeza, porque ele não tem descanso na vida. Então o Senhor vira e fala assim: tudo isso, Baruque, porque você quer ser engrandecido, né? Tudo isso porque você procura grandezas? Então, por causa disso, o Senhor fala: eis que trarei mal sobre toda a carne. A ti, porém, eu darei a tua vida de despojo em todo lugar por onde fores. Mostrou que por causa dessa reclamação, Baruque, ele seria visto como um escravo, como um servo, seja onde quer que ele passasse. E aí nós vamos para o capítulo 46. No capítulo 46, o Senhor fala novamente a respeito do Egito. E a palavra veio a Jeremias, e que ele falava o seguinte, que o exército de Faraó, Neco, que era o rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates, lá em Carquemis, ao qual feriu Nabucodonosor, o rei da Babilônia, preparai o escudo para enfrentá-lo, né? E chegai-vos para a peleja, selai os cavalos, montai, colocai o elmo, quer dizer, as armaduras, poli as lanças, vestir coraças para se proteger. E ide em direção ao rio Eufrates, e ali vocês acharão os valentes do Egito, e que eles tropeçaram e caíram. E acontece que ele ainda explica, porque o Egito, ele vem subindo como o Nilo, quer dizer, ele vem andando rápido. E assim como as águas estão agitadas, eu subirei e cobrirei a terra, destruirei as cidades e os que habitam nela. Avançai, ó cavalos, ó cavaleiros, ó carros, né? Saiam os valentes, porque este será conhecido como o dia do Senhor, o dia de vingança contra os adversários, que é os adversários de Nabucodonosor, os adversários de Babilônia, que estes serão devorados à espada, e que
Deus ainda fala que o Senhor ajudará que o exército tenha um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates, que sobe Gileade e toma um bálsamo, ó Virgem do Egito, pois não há remédio para ti. Quer dizer, o Egito está condenado realmente a se desfazer pela loucura que fez de ter enfrentado o rei Nabucodonosor quando este estava sendo direcionado pelo Senhor. E as nações ouvirão falar da tua vergonha, e a terra está cheia do teu clamor, porque fugindo o valente, tropeçou no valente. Quer dizer, fugindo o Egito, ele tropeçou em Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, outro valente. E este Nabucodonosor, um valente, ferirá a terra do Egito, outro valente. E anunciai ao Egito, principalmente nas cidades de Migdol, Mênfis e Táfnis: a espada já devorou o que está ao redor de ti. Não se pode ter de pé, porque o Senhor os abateu. E ali apelidarão a Faraó, o rei do Egito, de espalhafatoso, porque deixou passar o tempo adequado, prepara a tua bagagem para o exílio. O momento em que ele deveria ter se vingado de Nabucodonosor passou. E não há como ele voltar atrás. Então, ele será castigado pelo rei Nabucodonosor e será castigado pela Babilônia. E ele fala assim: ó filha do Egito, estás envergonhada, foi entregue nas mãos do povo do norte. Diz o Senhor ainda, o Deus de Israel: eis que eu castigarei Amon de Nó, a Faraó ao Egito, aos deuses, aos seus reis, ao próprio Faraó e aos que confiam nele. Entregá-los-ei nas mãos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Não temas, pois tu, meu servo Jacó, nem te espante, ó Israel, porque eu te levarei do país remoto, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. Jacó voltará e ficará tranquilo e confiante. Não haverá quem o atemorize. Por quê? Porque antes, lá no Egito, Jacó, Israel, serviu como escravo. Jacó e Israel, eles tiveram a árdua tarefa de trabalhar a sol, a chuva, debaixo de chicote, e muitas vezes sem ter o que comer, por causa da maldade do Egito sobre eles. E Deus falou assim, que Jacó diz o Senhor: porque estou contigo, darei cabo de todas as nações, as quais eu te arrojei, quer dizer, as quais eu te fiz escravo, eu te fiz prisioneiro, mas de ti não darei cabo. No entanto, o Senhor castigará Israel na sua justa medida. Ele de todo não vai ser inocentado. Israel pagará pelo pecado que cometeu, que foi o de adorar falsos deuses, quando este deveria estar apenas adorando a Deus, o único Criador, aquele que formou e guardou o povo na travessia do deserto, que fez entrar o povo na cidade de Jerusalém. Mas a palavra do Senhor ainda veio a Jeremias, no capítulo 47, dizendo a respeito dos filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Eis que do norte se levantam as águas e se tornarão em torrentes transbordantes. Inundarão a terra e a sua plenitude, a cidade e seus habitantes. Mostra que o Faraó, além de ter cercado o povo e prendido muitos dos judeus, muitos dos
israelenses, o que ele fez? Ele também havia ferido Gaza, cercado ali e prendido o povo. Então, Deus fala assim, clamarão a homens e a todos os moradores da terra, lamentarão o ruído estrepidoso das unhas do cavalo e as rodas dos seus carros, porque vem correndo em sua direção. E ainda fala em questão aos filisteus, os pais não atendem aos filhos, por se afrouxarem as suas mãos. Dia que vem para destruir a todos os filisteus, de Tiro e Sidom, porque o Senhor destruirá os filisteus. A espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Aí Deus fala, contra Asquelon e contra as bordas do mar, é para onde ele te dirige. Deus começa a mostrar agora a ira dele por todas as pessoas que fizeram Israel e Judá sofrer. E agora todas aquelas cidades que antes oprimiam, cidades que antes faziam do povo de Israel e Judá de escravos, que ensinaram eles a servir falsos deuses, Deus tratará com cada uma dessas cidades. E lamentavelmente, nesse tratamento, essas cidades, elas se tornarão áridas, elas se tornarão cidades quase que inabitadas, por causa de tamanha sofrência que virá sobre ela, porque Deus castigará de forma grandiosa. Isso nos mostra mais uma vez que o Senhor promete e o Senhor cumpre. A promessa do Senhor pode demorar a ser cumprida 1 dia, 2 dias, 3 anos, muitos anos, mas mais cedo ou mais tarde ela acaba se cumprindo. Deus, o tempo inteiro, prometeu que Abraão, Isaque, Jacó e toda a sua descendência, quer dizer, Israel e todas as tribos, né? Elas seriam abençoadas, porque ele era o povo escolhido por Deus. Era o povo, menina dos olhos de Deus. E esse povo que é menina dos olhos de Deus, tantas cidades foram a querer machucá-la. Tentaram aprisionar o povo, ensinaram coisas que não deveriam ser ensinadas, entre elas a oferecer crianças como sacrifício vivo, a oferecer ofertas de manjares à rainha do céu ou a outros deuses como os Baalins. E agora Deus vai castigar todos aqueles que conspiraram contra o povo de Israel, que conspiraram contra o povo que é o povo do Senhor. Então, nós veremos depois, no capítulo 48 em diante, praticamente a finalização de como é que se deu todo o processo de libertação do povo de Israel das mãos do Egito e também, posteriormente, das mãos do Nabucodonosor. O livro de Jeremias tem 52 capítulos. E eu espero que na próxima live seja possível que eu termine de uma vez a explicação, uma vez que agora será citado praticamente o nome de todas as cidades que serão destruídas pelo Senhor. E todas serão destruídas da mesma forma: a fome, a peste, a espada, queimada, e de forma que ela ficará deserta, inabitada. Que Jesus abençoe e fique com cada um de nós. Amém?